E aí, ouvinte do dia, esse é mais um vídeo da série Meu Amigo Cientista. Venha conhecer o grande cientista do dia. Vem comigo. Alô, pessoal! Aqui é Guilherme Valente e a gente está mais num vídeo da nossa série, né? E hoje a gente vai conversar com o grande professor doutor Marcos Pilege, né? Então vou fazer uma breve apresentação sobre ele. O professor Marcos se graduou em licenciatura e bacharelado em Ciências Biológicas pela Universidade Federal de São Carlos, a UFSCar. Realizou mestrado e doutorado em genética pela Universidade Federal do Paraná, UFPR, com período de experiência no exterior na Ohio State University, nos Estados Unidos. Em 91, o professor Marcos se tornou professor adjunto da UEPG, a Universidade Estadual de Ponta Grossa. Em 2008, tornou-se livre-docente na mesma instituição. Ao longo do período de trabalho do professor Marcos, ele realizou um pós-doutorado na Universidade de Minnesota, nos Estados Unidos. Ele é atualmente professor nos programas de pós-graduação em Biologia Evolutiva pela UEPG, Ciências Farmacêuticas também pela UEPG e em Biotecnologia Ambiental pela Universidade Estadual de Maringá, a UEM. É editor associado da Brazilian Archives of Biology and Technology e editor acadêmico da PLOS ONE. Na carreira do professor Marcos, ele adquiriu experiência na área de microbiologia. Possui hoje um total de 56 artigos publicados, dois livros, sendo que um deles é muito conhecido na microbiologia, que é intitulado A Sociedade Secreta das Bactérias. Já orientou 22 dissertações de mestrado, 5 teses de doutorados e supervisionou 2 pós-doutorados. Contabiliza hoje mais de 2.000 citações de acordo com o Google Scholar e é também bolsista de produtividade do CNPq. Professor Marcos, muito obrigado pela sua presença aqui. Esses vídeos têm o intuito de propiciar a divulgação de ciência de qualidade, principalmente para alunos, né, que estão pensando em ingressar na universidade, os acadêmicos que já estão, né, na graduação, mestrado e doutorado. Muito obrigado pela sua presença. Tenho certeza que a sua fala vai ser importantíssima para esse canal. Muito obrigado, professor. Fique à vontade. Nossa, nossa, obrigado, obrigado, Guilherme. Nossa, você falou ali, eu falei, nossa, mas até me senti importante aqui, né? Mas a gente pensa, puxa, mas não é tanto assim, né? Que Mas, isso. mas é muito mais questão de erros e acertos, mas os acertos que dão são bonitinhos, né? Legal, e até uma ideia que eu vou mostrar aqui, mas eu queria bater papo com vocês aí, Sim, né? Então sim. você vai me falando. E até você falou assim, esse é o símbolo do laboratório que está aparecendo ali nesse slide aí já, né? Sim. É um pentagrama, mas não tem nada de demoníaco. E o pentagrama ele mostrava, na verdade, cada ponta desse pentagrama é um ambiente, é a formação do universo, né? Então peguei as pontas de terra e água, que é a nossa microbiologia do laboratório. A gente trabalha com micro-organismos de solo e de água. Mas agora a gente deu uma ampliada, né? Então a gente incluiu uma série de mel, cocôs de bichos diferentes, né? Então, né? Agora a gente tem um projeto aí que a gente vai fazer esse ano, né? Esse ano eu espero, de vulcão, que eu fui visitar um vulcão ativo lá no Chile quando fui dar essa palestra. Então vamos pegar solo de vulcão, a gente tem solos de cavernas também, espelhotemas. Qualquer coisa interessante, a gente está tentando selecionar essas bactérias. A gente tem uma linha que foi evoluindo, né, um jeito de ver como a bactéria funciona, e aí tenta aplicar isso em diferentes ambientes. Quer dizer, a visão é sempre a mesma, mas aí você tenta pegar ambientes que a gente chama de hotspots, ambientes seletivos, né, que tem uma capacidade de selecionar bactérias, e essas bactérias com chassi interessante para bioprospecção. Então, essa é a ideia, né? Então, quando eu falo assim, aí fala, pô, não, então tá, é um negócio focado. Mas aí a gente vai buscar esses caras aí até, se deixar, até em Marte. A gente vai buscar os caras, né? E Legal. Manguezal para a gente é um hotspot interessante porque, pô, tem água do mar, água do rio, Sim. seca, inunda, É né? berçário, né? Berçário. Então você tem uma variação diária ambiental muito grande. Né? E os Uhum. manguezais que a gente está coletando tem metais pesados. O manguezal que a gente coleta é perto do Porto de Paranaguá, muita contaminação, né? Tem herbicida, tem o glifosato lá,
né? Tem microplástico, petróleo. Então, é um ambiente interessante para você selecionar, né, esses chassis bacterianos interessantes, né? Então, basicamente, o que a gente está chamando de chassis é o seguinte: chassis, assim, é o conjunto de genes que você tem, né, que a bactéria tem, tá tudo bem. Só que a gente deu um cunho de chassis exatamente para uma coisa já adaptada. Então, é como se fosse um carro que fosse adaptado às condições de Ponta Grossa. É um monte de subida, um monte de descida e um monte aqueles quebra-mola lá. Um monte. Você botar uma Ferrari aqui, é um chassi, mas aqui não vai funcionar. Então você tem que ter um chassi bom, adaptado, né, para esse tipo de condição. Por isso que a gente também trabalha com esse conceito de hotspot. O que é um hotspot? Né? É um ambiente que tem uma pressão seletiva interessante, porque tem uma parte na microbiologia que o pessoal trabalha com ambientes extremos. Uhum. E eu, na verdade, até estava discutindo quando a gente foi publicar esses artigos, estava discutindo com meus alunos, é ambiente extremo para a gente, mas não para a bactéria. É Se ela está interessante. adaptada ali para ela, não é, né? Mas aí a gente chama de hotspot porque é como se fosse um berçário, e é sempre com a visão antropológica, né? Seria um berçário de combinações gênicas, de combinações, claro, metabólicas, interessantes para bioprospecção. Para tumor, inibição de células tumorais, para Uhum. inibição, eu estou falando inibição, mas você vai ver que não é bem isso que eu quero. Inibição de células de bactérias patobiontes, de fungos fitopatogênicos, não gosto desse termo patogênico, né? E eu Exato. queria fazer um comentário importante É. aqui que o senhor colocou, né, sobre os extremófilos, né, essas Aham, bactérias que vivem em condições extremas, né, que são extremas para nós, né? E aham, isso é muito interessante porque eu sempre faço muitas críticas as pessoas que trabalham com pesquisas voltadas para a vida fora do planeta Terra, né? Então tem uhum, aquele negócio, o planeta X ele é habitável. Mas eu acho, do meu ponto de vista, aham, como nativo em biologia evolutiva, né, que foi onde eu aham. comecei minha carreira, é uma frase um pouco assim, ela é uma busca um pouco é, irreal do ponto de vista Utópica. evolutivo, né? Utópica, porque Aham, as condições para uma espécie se desenvolver, ela evolui, né, de acordo com o ambiente, em função daquele ambiente sendo selecionado. Então, buscar planetas nesse termo habitáveis pode ser interessante para buscar a vida como nós a conhecemos, né? uhum. Então, assim, poxa, no nosso próprio planeta, a gente tem ambientes muito distintos e as espécies estão lá, né? Então, eu não Aham. tenho, eu faço críticas a essa Sim. busca de vida em planetas habitáveis. Por que que no que seria inabitável não pode ser um ponto de busca também? Porque a vida, ela se adapta, né? Aham. Então, Isso aí que você falou, eu acho tão interessante que eu fiquei pensando, né, aqui no que a gente faz aqui. No nosso intestino, a gente tem mais ou menos 10 elevado a 15 bactérias, né? No uhum, universo, a gente tem estimado assim ter 10 elevado a 21 estrelas no universo. Uau! Né, todo o universo. Só que no planeta Terra, eu vi um artigo desse que eu achei fabuloso. Eles estimam, por várias, claro, várias maneiras indiretas, né, que você tenha 10 elevado a 29 procariontes no planeta Terra. nossa. Muito mais do que as estrelas no universo. E de vírus seria 10 elevado a 30, 10 elevado a 31. Ah, número que você nem consegue imaginar. Não consegue. E é isso que eu falo para meus alunos. Meus alunos, vocês devem conhecer 10 elevado a zero, né, de bactéria. Uma bactéria, né? Ou 10 elevado a uma 5 que você já ouviu falar, uma E. Escherichia coli, coli, talvez uma um pseudomonas. estafilococcus. Então você 10. E eu conheço, que eu estudo, 10 elevado a 2. Né? Então, basicamente, o nosso conhecimento é o mesmo. Né? Quando você pensa que tem 10 a 30, a gente está lá embaixo. Então, o meu nível de conhecimento é igual ao de vocês. Né? E é bem interessante isso que você pontuou, professor, que quando
surgiu as metodologias de sequenciamento de próxima geração, né, os Next Generation Sequencing, aí começaram os grandes trabalhos Não de cultiváveis. metagenômicas, né? Uhum. Nossa, a gente viu que, poxa, a diversidade bacteriana, ela provavelmente né, muito maior do que a gente conseguia conceber, né? Então, assim, Exato. quando você faz qualquer amostragem de metagenômica, a esmagadora maioria das coisas que você vai achar lá são desconhecidas. Então, existe toda a microbiologia, tem um universo inteiro ainda completamente desconhecido, né? Então, é uma área interessante para quem está ouvindo, sabe? Uhum. Tem um pessoal da química assim, falou: olha, a gente tem problema com azul de metileno, né? E a gente queria ver com você qual a estratégia que você usa para, né, para isolar, tal. Eles ficaram chocados comigo. Eu falei: Jana é minha técnica em laboratório. Pega qualquer coleção que tiver na reta aí, vamos testar com azul de metileno. Aí, Guilherme, teve uma bactéria de mel e começou Aham. a degradar azul de metileno, né? E a Olha. gente começou a testar, a gente fez metaboloma, a gente tem o genoma dela hoje, né? E a gente vai começar a publicar, tem um monte de coisa, biosurfactante, virou um mundo, né? Só que o meu grande problema é como é que você vai explicar que você pegou uma bactéria de mel para degradar azul de metileno? Então foi uma coisa Uhum. extremamente ao acaso e agora a gente tem que inventar. Não, eu pensei, raciocinei em algumas moléculas que tinham semelhança química. Nada, foi ao acaso, né? E o negócio tá rolando. E ficou muito bonito. E pensando em ambientes assim, fora do planeta Terra, o mel é um ambiente extremamente, se você colocar aquele termo de novo, extremamente extremófilo, né? É um É. ambiente que é difícil para a bactéria. A bactéria Seco. que tem lá é um chassis maravilhoso, né? Uhum. E é mel, É né? mel. E é mel. Então, né? Eu acho que está aparecendo aí uma chamada de um artigo que nós I- fizemos, né? Isso. Então veja, Guilherme, a gente começou há 35 anos aqui na UEPG, né? A gente começou com várias coisas, a gente começou a trabalhar com biodegradação, biorremediação. Só que a gente foi publicando, foi observando, a gente começou a ver umas coisas, né, que fugiam um pouquinho do paradigma. E uma das primeiras coisas que eu sou fascinado, e isso é uma coisa que é o jeito que bactérias se comunicam. Então, eu sempre falava assim: meu sonho é conversar com bactérias. Aí todo mundo ria, tal. Até que eu descobri que a gente já conversa com bactérias. E as bactérias nos entendem, né? Elas mandam sinalizações químicas, determinam o que que a gente vai comer, o nosso comportamento, nossas doenças, né? E a gente começou a ver isso quando a gente trabalhava com algumas bactérias e começava a estudar moléculas sinalizadoras de quorum sensing, e esse nome vem exatamente disso. Quorum é quando as bactérias têm uma determinada concentração, um determinado nível populacional, porque essas moléculas são produzidas numa quantidade muito pequena. Então, quando ela está numa concentração X, né, essa população bacteriana atingiu um nível populacional, um quórum, essas moléculas passam a ter funções biológicas, né? E basicamente o pessoal colocou esse termo em termos de sensing, de você sentir, né? E elas usam isso para se comunicar, para dizer, olha, eu sou bactéria X, você é bactéria Y, né? Nós somos inimigas, nós somos amigos, etc, etc. E a gente começou a estudar isso em termos de herbicidas. E a gente percebeu que algumas bactérias conseguem identificar determinados tipos de herbicidas e começaram a identificar até a quantidade de herbicidas que você tem naquela solução, naquele meio de cultura. Eu falei, gente, aí eu achei isso fantástico, né? E aí eu já comecei a pensar, como bom baixinho invocado maluco, né? Eu pensei, puxa, será que a gente consegue usar isso para manipular populações bacterianas? Ter um nível de conversação em outro nível, né? Outro nível, né? Você chegar num solo, você não querer mexer muito com a estrutura do solo, não sabe, não dá aquele impacto de enfiar bactérias biorremediadoras, que às vezes nem é daquele ambiente, e simplesmente falar para aquela turma, ó, gente,
tem muito glifosato aqui, vamos começar a degradar isso. Aí quando diminuir esse nível, a gente encerra isso aí, né? Então talvez a gente está pensando exatamente nisso, né? Será que a gente pode usar essas moléculas sinalizadoras para fazer isso? E até a gente está trabalhando nesse nível, né? Ver como é que bactéria conversa, como é que ela sente o ambiente e como é que ela conversa isso entre os pares dela, né? Se bem que nós somos pares também Uhum. da bactéria, né? A gente faz parte de um holobionte. Olha só que interessante isso que o professor fez, do Marcos, né? E que é uma coisa que todo cientista passa por isso. Ele fez uma descoberta e isso não encerrou o assunto. Pelo contrário, gerou um conjunto novo de possibilidades de novas pesquisas. E é isso mesmo que é importante na ciência, né? Você nunca fechar o tema, porque ele não é passível de ser fechado. Então, sempre abre novas vias. Vê que interessante, a partir de um estudo de herbicida, surgiu novas propostas de manipulação, de conversa, né, entre aspas, interação com outros organismos. Surgiu um leque de novas opções de pesquisa, que você não fecha uma pergunta, ela É, abre novas possibilidades. e você sabe que eu estava dando uma aula antes de vir aqui para cá com você, eu até tava, pô, turma de quarto ano ali, tá? Falei, pô, o que que é paradigma? Aí falou, nossa, todo mundo fala de paradigma, mas eu não sei o que que é paradigma, né? Aí eu tava falando, poxa, um grande paradigma que nós biólogos temos era a teoria da seleção natural. Então, são conjunto de ideias que nós acreditamos, né? E eu acho, Guilherme, um bom cientista tem um paradigma maravilhoso que é esse. Qual que é o sonho dele? Quebrar, né? Porque Sim, sim. né? É assim que a ciência caminha, é assim que a ciência Uhum. evolui. Tem uma ideia que é fantástica, mas não, eu quero mudar isso aí, eu quero ver um outro lado, eu quero quebrar esse ponto, né? E puxando o gancho aí para completar esse Sim, nosso ouvinte, né? Uma teoria que a gente fundamenta, né, um pesquisador fundamenta, ela se torna, a cada teste que você não a quebra, ela se torna cada vez mais forte, né? Então, uma exato, você vez, corrobora, corrobora. corrobora. Uma vez Aham, um físico me perguntou por que que os biólogos gostam tanto de Darwin e, do neodarwinismo. Eu falei, ué, porque tem aí seus 150 anos e é isso, e a gente não consegue derrubar isso aí. Então ela vai é, ficando forte a cada teste que você sujeita ela, entende? uhum. Se bem que bactérias têm alguns pontos, não é derrubar a teoria de Wallace e Darwin, né? Mas bactérias têm umas partes de seleção lá que elas dão umas quebradinhas, viu? Que elas são danadas, 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 né? É interessante que aí a gente tem uma coisa, né, que talvez sejam situações que a teoria ela não está completamente ajustada. Então isso Ah, acontece muito na ciência. Você tem uma teoria e existem situações em que ela não, que aquele modelo não se adequa. Então, o que aham, acontece? Porque qualquer modelo é uma simplificação do universo, né? uhum, Então é é, isso. é verdade. E você sabe, Guilherme, que Darwin ele criou uma tradição em biologia de não gostar de matemática e não gostar de genética. Porque o que ele coloca lá no livro dele, no Origem das Espécies, é que era por sangue, né? Então a hereditariedade era por sangue. Mas essa coisa de paradigma, quando eu fui lá para o Ohio não, para Minnesota fazer o pós-doc lá, teve esse artigo que está aparecendo aí para vocês agora, né? Que eu escrevi lá com a minha esposa e nós dois fomos, né? E o Mike Sadowski era nosso advisor lá. Ele até falou: "Ah, escreva esse artigo ali e tal", ele não colocou muita fé, né. Mas você sabe, Guilherme, que eu considero esse o meu artigo mais importante. O pe Verdade, olha que interessante. porque que nem você falou, eu tenho um artigo com plantas transgênicas, que foi do meu doutorado, né, ele tem mais de 700 citações, né. Nossa, tal. Então esse é o teu artigo mais importante. Não é, não é. Esse aqui, ele tem umas 100, cento e poucas citações, mas tudo bem, ele tá mais ou menos novinho ainda. Mas eu me senti cientista mesmo quando eu escrevi esse artigo.
Então eu escrevi esse artigo que eu fiquei muito contente, né? E ele é bem citado hoje também, né? Mas é exatamente isso, é o questionamento de você pensar em uma linhagem bacteriana com um patrimônio genético e um conjunto metabólico único, para você pensar em resolver problemas ambientais complexos. E aí, por isso que está lá, de linhagens para comunidades bacterianas. Então, o que eu acho hoje, Guilherme, é que assim, em termos ambientais, e que passou para para a mesma questão clínica, então eu faço uma migração dessas questões ambientais, eu falo, o ambiente, o intestino do cara também é ambiente. Então talvez eu Uhum. possa pensar em termos ambientais para dentro do intestino do cara, né? E Sim. resolver problemas de contaminação com problemas clínicos, de doenças também, né? Então esse que você perguntou, né? Então esse é um caminho que a gente começou a fazer. E nesse caso eu falei, poxa, eu acho que a solução mesmo, e ela é muito complexa, você tem que pensar muito, você tem que usar muita ômica para resolver esse tipo de coisa, é você partir, diminuir essa visão linhagem para comunidades. Sim. E o passinho que a gente está fazendo é consórcio. A gente quer 5, 6 linhagens diferentes, mas elas se Uhum. complementem metabolicamente e tentam fazer um serviço em termos de biorremediação para a gente. Né? Eu fico muito contente. Mas é interessante que eu entrevistei aqui um colega que ele tem uma empresa, né, de bioinsumos, né? Bioinsumos. E ele falou uma coisa importante aqui na nossa discussão, que o Brasil é o país mais avançado tecnologicamente no uso de consórcios bacterianos e outros micro-organismos na agricultura. Isso eu não sabia, e eu falei, Uhum. puxa, interessante. Ele falou, então, você vê os americanos, os europeus, descobrindo agora o potencial do uso de micro-organismos no contexto de agricultura, só que aqui a gente já está fazendo, nem se discute mais isso aqui no Brasil. Como, será que é interessante ou não? Já é Uhum. consenso que é interessante. Então, mas olha só que interessante, isso que você está falando também eu acho fantástico, porque assim, a fonte de literatura científica está lá, né? Estados Unidos e Europa. Nossa, e China também. Então você tem um boom de publicações lá. Mas assim, em termos de práticas de agricultura, é aqui, né? Então O você tem um, Brasil é imbatível nisso. é, então você tem um senso prático muito grande aqui. Porque a agricultura, os caras que lidam com agricultura no Brasil são sedentos por inovação, mente aberta. Fala, olha, vamos testar tal coisa? Vamos, né? Só que eu acho que falta essa pegada de ciência básica, mas não é ciência básica, 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 é ciência básica hardcore. Certo. Que esses negócios de não entender como bactéria conversa, qPCR, é nesse nível. Metabolômica, metatranscriptoma, é nesse nível. Para você montar uns consórcios danados, né? Mas mesmo assim, Guilherme, tem um caminho muito assim, eu acho que é um caminho promissor, eu acho que esse é um caminho bacana, e eu acho que aqueles caras que tiver uma resiliência, né, falando, nossa, estudar consórcio, não é para amadores, né? Eu acho que a gente vai avançar. Eu acho que vai avançar. E o importante é isso, o paradigma sofreu um baque com isso. Então a gente tem uma região que a gente pode entrar nisso aí. Bacana. E pô, e tinha que ser o Brasil, né? Interessante. Então, Guilherme, deixa eu fazer essa transição agora. A gente publicou um outro artigo aqui na Science of Total Environment, que basicamente, resumidamente, a história é o seguinte. Então a gente estava estudando aqui o nosso modelo aqui, é meu trabalho de revisão também. Nosso modelo aqui eram tartarugas marinhas. Então, assim, só a título de entender melhor o contexto. A tartaruga, quando sai dos ovinhos, da areia, tal, 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 ela vai envelhecendo, ela vai crescendo, né? Mas ela tem mudanças alimentares ao longo da vida dela. Então, ela tem uma fase mais herbívora, mais carnívora, ela vai envelhecendo, ela vai mudando o tipo de alimentação. Se ela muda o tipo de alimentação, é porque o microbioma também vai, é como nós também, né? Ele vai evoluindo. Então, tem uma sucessão ecológica.
E uma coisa que a gente estudou, que a gente colocou nesse artigo, é que você tem em mares, principalmente proximidade, assim, com portos, né? Você tem um nível de contaminação muito grande, né? E principalmente nesse caso que a gente estudou aqui, de microplásticos, mas também nanoplásticos. E é exatamente essa coisa, né? Ah, quando você tem plástico biodegradável, ele é ótimo. Não. O plástico biodegradável é o pior plástico que existe, porque ele produz essas nano e micropartículas que eles têm uma facilidade de entrar na cadeia trófica muito maior. Eles entram, eles são comidos assim por bichos, por, sabe? Você entra Caramba. no sistema trófico. E o problema é que esses plásticos, eles são carregados. Então eles podem absorver glifosato, 2,4-D, sabe, antibiótico. Então eles entram no sistema e entram no sistema com esses xenobióticos, né? No caso da tartaruguinha, acaba causando uma disbiose, porque uma parte dos micro-organismos vão morrer, aí a que fica aumenta a sua população, ou então até introduz caras, porque é nicho aberto quando você mata bactérias, né? É o nicho aberto, entram outros caras que não vão conversar, aquela conversa, né? Não vão conversar com o teu sistema imunológico. Então, essas tartaruguinhas, como a gente também, que toma muito antibiótico na vida e tem alimentação com processados, etc., você muda a tua microbiota, fica uma microbiota, né, que perde a sua diversidade e não conversa mais com o sistema imunológico. Essas, essas tartaruguinhas ficam, assim como nós, elas ficam mais sujeitas a doenças. Então, a nossa proposta, até um pessoal da França entrou em contato com a gente, que era exatamente a gente trabalhar com probióticos, né? Exatamente nos locais onde essas tartaruguinhas se alimentam, tentar não restaurar a população microbiana original, mas você colocar, tentar restaurar rotas metabólicas perdidas através de outras bactérias que seriam os probióticos. Ah, Aí tentar interessante. melhorar, né? Melhorar o sistema imunológico da tartaruguinha e ela conseguir, sabe, suportar melhor esse ataque dos vírus, né? Então esse Legal. foi um trabalho bacana, né? Então, na verdade, esse é o caminho que a gente quer fazer, né? Aquela experiência que a gente teve com biorremediação, indo para consórcios e conversas bacterianas, tentar, assim, colocar soluções, né, metabólicas onde o metabolismo foi atingido ou por antibióticos, ou por microplásticos, Sim, por impacto. interessante isso aí. E assim, tem um potencial tremendo de tudo isso aí também, e até mesmo transferir isso para saúde humana também, né? Não é? Aham, Né? aham. Às vezes alguma pessoa mais, digamos, desprovida de grande cognição pode pensar assim, ah, o que eu me importo com a tartaruga? Mas todo esse contexto também pode ser pensado no contexto da saúde humana, né? Sim. Só que quando você tenta fazer isso em medicina, aí a conversa é diferente, né? Então, a gente tá brincando com isso já, mas assim, o caminho, quando você faz que a agricultura é tranquilo, entre aspas, né, Guilherme? É tranquilo. Sim. Em medicina a coisa pega. Mas assim, não é para a gente ficar desanimado, não. Não, Porque assim, não. se a parede é mais pesada, vamos lá com a picareta maior. Mas vou colocar aqui um contexto também, né? Que, assim, é o meu ponto de vista, né? Que eu acho importante que seja assim também para evitar abusos, Ah, sim. né? E também testes, assim, que não tem suporte necessário para que aquilo possa ser testado em humanos, né? Então, eu tive Aham. uma conversa há algum tempo com alguns colegas, né, que estão ingressando na área da saúde, e eu falei, olha, na saúde é diferente. Você veio da microambiental, na saúde é diferente. Toda essa ideia que você tem não se encaixa aqui na saúde. Porque na Uhum. saúde você tem um comitê de ética pujante, Sim. tá? Você precisa fazer testes em sílicos, depois passar para placa. Quem sabe usar um modelo animal, se o comitê Aham. permitir, para depois Uhum. pensar num trial,
que demora, não é um negócio que Demora. vai fazer, ah, o ano que vem vamos fazer trial. Não vai, entende? É. Então pensa assim uma coisa para uma década ou até mais. Então, né? Você Assim, sabe que e eu acho importante para evitar os abusos. sim, você vê como com o humano você tem realmente que ter esse cuidado, e o caminho, assim, é de resiliência mesmo. É da vacina da Pfizer, que eu coloquei isso no meu segundo livro, né? Eu tive Uhum. acesso lá aos documentos de controle da Pfizer, rapaz, aquilo lá é assustador. Os caras não fizeram controle a longo prazo nenhum, né? Aquilo lá foi muito rápido. Você já tinha vacina, mas assim, não tinha muito jeito como a gente se defender desse vírus, do jeito que ele foi montado, com a furina, né? Mas tinha as vacinas mais tradicionais que você adaptar e você tinha um controle de segurança maior. Mas esse do mRNA, do mensageiro ali, rapaz, foi temeroso demais. E a gente está passando por sequelas, né? Então, por isso que eu disse, eu acho que em humano você tem que ter muito mais cuidado, né? Concordo com você. E a gente tem também, é claro, câncer, né? E isso é uns trabalhos que a gente tem. Eu vou mostrar para vocês daqui um pouco, Guilherme. Mas a gente tem esses artigos também que a gente publicou, que existe essa possibilidade em termos de você ter probióticos em doenças negligenciadas. Guilherme, você sabe por que existe esse termo, doenças negligenciadas? Olha, eu vou expor que eu aprendi, mas o que eu entendo por doenças negligenciadas são aquelas doenças em que não há um interesse das grandes indústrias farmacêuticas Exato, e, exato, em geral, essas doenças são de países não desenvolvidos. E aí exato. acaba que, ó, Exato. é É, isso. é É o que exatamente eu isso. entendo. Não, mas é o que a gente entende também, exatamente. Por isso que a gente bolou aqui nesse caso aqui com doenças por vermes, né? Que é, pô, os caras no máximo eles pegam um produto, um fármaco que foi usado para outra coisa, e falam, vamos tentar com segunda linha ver se funciona. Eles não investem, né? Tem um artigo que eu estou escrevendo com uma aluna do mestrado sobre tuberculose e é exatamente essa mesma pegada, né? Será que a gente poderia usar conjuntos, né, consórcios, talvez não de probiótico, mas de outras bactérias que possam vir a ser probióticas para controlar essas doenças ou mitigar essas doenças que não têm investimento? Claro que a gente teria um grande investimento como ciência básica, mas a partir do momento que você desenvolve, o produto é barato. Por isso que eu acho que isso aí teria uma pegada muito boa para essas doenças negligenciadas, né? Então a gente escreveu esse artigo e eu estou escrevendo um artigo hoje e ele está levando ferro direto, né? Então, e é de tuberculose e você pensar em probióticos. E assim, todo revisor fala, não, mas você tinha que colocar mais ensaios em humanos, probióticos em humanos, tal. Mas a minha orientada, "Pô, professor, estou procurando, não tem, né? Pô. Ah, então faz esses modelos. A gente compara um modelo com outras doenças e aí, ó, a gente está fazendo um comparativo. Não, mas você tinha que fazer mais em humano, tal, 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 tal. Você sabe que aí eu lembrei desse artigo que a gente havia escrito? Eu falei, Gi, tuberculose é negligenciada. É claro que você não vai ter esses Vai ter, avanços, né? né? É claro que você não vai ter. Coloca isso no artigo. Coloca isso, faça uma parte. Olha, não tem porque é negligenciado. Então, o que a gente está buscando é exatamente soluções para esse tipo de doença, que ele não vai ter um aporte de indústria farmacêutica de ponta, né? Cara, você sabe que a gente fez uma mudança de cara no artigo, né? E agora tô confiante. Mas ele vai direto a esse ponto. Ele é até agressivo, exatamente nesse tipo de Sim, ponto, interessante isso. né? Mas Graças ao revisor 2. de 2023 para cá, eu comecei a me debruçar bastante em doenças pediátricas, né? Então, Hum, quando você vai para as técnicas de ômicas, né, de sequenciamento, pensando em doenças pediátricas, hoje eu considero doenças pediátricas negligenciadas pela é literatura. mesmo? Você não tem, assim, abundância de dados em larga escala disponíveis é ridiculamente inferior à de adultos. Que coisa Tem fantástica. pouquíssimas coisas.
Tá? Nossa, quando a gente fala isso, né? Fala, nossa, que cara insensível. Você falou assim, não tem estudo nenhum. Eu falei, nossa, que coisa fantástica. Mas em termos fantásticos, é o seguinte, é uma abertura. É uma É um local para abertura. você Só que explorar. é interessante que você vê que a humanidade, né, ela não pune só os pobres, ela pune as crianças. Hoje eu estou vendo Hum, isso, e velhos também, entendeu? né? É, mas velho ainda tem bastante coisa, porque, por exemplo, a área de câncer, por exemplo, é bem desenvolvida, Ah, e as sim. pessoas, né, assim, normalmente adultos ou pessoas Aham, mais, vão ter, desenvolver esses tumores, tem crianças, obviamente, né, só que é uma aham. frequência menor, mas quando você vai para crianças, assim, Olha só você que pode minerar interessante. os bancos, tem muito menos coisa de transcriptoma, genoma, proteoma, essas coisas não tem. Nossa, é ridículo o volume de dados. Tem um artigo que a gente tá finalizando, é sobre autismo, né? E uma parte que eu estou colocando lá com o pessoal lá, é exatamente o seguinte: talvez você pudesse fazer uma sucessão de probióticos, né? E pensando em crianças. Porque se você fizer, porque a microbiota da pessoa ela vai mudando. Quando ela nasce de cesárea, se ela nasce parto normal, Sim. se ela é bem amamentada, se Uhum. ela não é, tal, tal, tal. E da vida adulta, do velho, ela muda. Ela muda Uhum. exatamente porque a gente está mudando como pessoas, como ambiente para elas. Uhum. E uma sugestão que eu faço lá é de você fazer um tipo de probiótico específico para a criança. E aí você tem uma evolução nesse tratamento de criança para adulto, Isso é né? interessante Pra pra caramba. ter- Aí, Guilherme, você matou na mosca. Para a criança não tem quase nada. Então, É, é uma abertura que você tem em termos de alimentação, em termos de probióticos. Mas eu não considerar como negligenciado, né? Mas desse contexto né? eu coloco como É, negligenciado por conta disso. Falei, nossa, mas tem tanta coisa com adulto e por que que não tem com criança? Qual que é o problema, sabe? Não é amostragem. Isso não é um fato. Claro, para algumas doenças vai ser amostragem, obviamente. sim, Mas se você pegar doenças infecciosas de vias aéreas, isso é o carro-chefe de qualquer pronto-socorro em qualquer lugar do mundo. Entendeu? exato. Então, a amostra não é a desculpa. Entendeu? Aham. Nossa, que interessante isso aí, Guilherme. Vamos fazer isso. Tudo pelas crianças. E pelos cachorros também. É, não, eu estou com muitos alunos focados em crianças agora. Nossa, que legal, que legal. Então, Guilherme, aí esse aqui que a gente publicou na Frontinhas em Genética, também, né, de câncer, é um negócio muito legal, né, que a gente está fazendo. A gente tem esse conceito, não sei se o pessoal conhece, né, Live Biotherapeutic Products, né, é uma coisa que a gente trabalha bastante. Então, isso aqui seria o quê? Não é uma linhagem probiótica, é simplesmente uma linhagem bacteriana, bacteriana no nosso caso, né, pode ser de fungo e tal, mas meu mundo é bacteriano, em que você pode ser uma editada ou pode ser uma selecionada, que ela vai ter um metabólito interessante para você trabalhar, né? Então essa é uma coisa que a gente busca. Não precisa ser necessariamente probióticos, né? Pode ser probiótico, uma nova geração de probiótico, aquele cara que não é probiótico, mas que pode vir a ser, ou um cara que não tem essa característica. Pode ser que a gente consiga uma shigella, né, interessante, mas pô, você não vai dar uma shigella pro sujeito, né? Esse é o negócio que a gente chegou hoje, sabe, Guilherme? Esse é uma coisa interessante que eu que mais me fascina hoje, né? Então essa aqui tá a Luana com essa ideia, né? O que a gente tem hoje? A resistência, multiresistência a antibióticos, uma das coisas assim mais problemáticas no mundo. É um negócio que mata muita gente. É uma coisa assim que, né? E ela é complicada, ela é uma sinuca de bico, por quê? A bactéria, se você bota um treco que vai matar a bactéria, com um sistema de resposta, que é um negócio que a gente estudou muito tempo aqui no laboratório, com um sistema de resposta fantástico que ela tem. Não sei se você viu aquele artigo, Guilherme, os caras trabalhando com bactérias aprisionadas em geleira, então ela devia ter, não sei lá, mas quantos, uma idade, uma bactéria super antiga, né?
Pô, tinha um arsenal de resistência a antimicrobianos imensa. Quer dizer, a bactéria já vem preparada para a guerra, né? É um cara assim, né, Impressionante. evolutivamente fantástico. Então, toda vez que você provocar isso que acontece, toda vez que você tentar matar uma bactéria, você vai acabar selecionando uma população ali, você vai selecionar um cara que é resistente. Deu Isso. certo, passa para todo mundo, viu? É. Plasmídio, né? O E que que você aí ia a gente comentar? É isso. traz todo o contexto do Darwin aí, né? Exato. Traz o Perfeito. contexto do Darwin. E outra coisa, é muito interessante que eu vejo que o Brasil, ele teve um avanço imenso da década de 90 para cá em controle de antibiótico terapia. Aham, Melhorou muito, porque quando eu era pequeno, você mais jovem, deve lembrar disso, antibiótico era água em consultório, em hospital. Hoje o controle dos clínicos, né, de prover antibiótico terapia é muito maior, o rigor de se fazer isso é muito maior. aham. Inclusive é interessante que a gente fez um trabalho recente, estamos em vias de submeter com análise de painel viral de crianças que passaram pelo pronto-socorro, né? Então, a criança hoje tem um protocolo no hospital, ela chega com um quadro de alguma doença infecciosa, e aí, dependendo da situação, ele vai passar por um painel viral. Então, só para explicar para o ouvinte, é coletado a amostra da nasofaringeal dela, né? E isso vai para um laboratório de biologia molecular, onde genotipa os vírus que estão presentes ali na amostra, e isso devolve o laudo no final do dia, chega a amostra às 10. Às 4, devolve o laudo para o médico para ele tomar as decisões adequadas, né? Nossa, que Então, fantástico. só o fato da gente implementar o painel viral no hospital, que foi o trabalho da doutora Tatiana Mello, de doutorado dela, ela implantou o painel viral lá, como protocolo do hospital, reduziu em 77,7% o uso de antibiótico terapia para Nossa, que criança. fantástico. É, Isso é fantástico, porque antes o médico não tinha certeza se aquilo era viral ou bacteriano, ficava na dúvida, ele sabia às vezes que era viral, mas vamos ver aqui, vamos entrar com antibiótico para garantir. Hoje não, ele vê o laudo, ele está totalmente seguro em não entrar com antibiótico terapia, o que é muito bom para o paciente, né? nossa, fantástico. Para a sociedade inteira. A gente não está Sim, pensando, sim. porque é isso que você falou. Você tem, com antibiótico terapia, pode acontecer seleção de linhagens mais resistentes, e isso pode propagar para a população. Então é crítico, né? É, e assim, às vezes, mas continua, né? Mas isso que você falou, poxa, que projeto fantástico isso que vocês estão fazendo, né? E o cara dá como secundário. Não, eu sei que é viral, mas aí eu não consigo controlar, vem depois a bactéria junto, né? Que é o caso da pneumonia, né? Do problema do Covid, o grande problema foi Mas exatamente a aí é um outro secundária. cenário, né? Porque daí você tem uma infecção secundária. Aí tudo Isso, bem, aí faz sentido entrar com é, antibiótico terapia. Mas se você só é um quadro viral, não tem por é. que fazer isso, sabe? Isso, então, mas aí o pessoal, sem saber isso, fala, "Ah, não pode vir a secundária, né? Exatamente. E você sabe, Guilherme, que a gente já fez essa E análise, assim, é pô, interessante que a gente fez uma análise também de custo. O sim, painel viral, ele é muito mais barato do que a antibiótico terapia, o claro, custo. Então, ou aham, seja, para um hospital é bom ele implementar o painel, porque fantástico, ele reduz o seu custo com antibiótico aham, e de forma indiscriminada, de uso indiscriminado. é. Isso é bem legal que a gente também conseguiu chegar nesse ponto, né? Então, Nossa, fantástico. Porque você vê antibiótico, vai estar no rio, porque o cara que toma antibiótico faz xixi, não tem jeito. Você bota isso aí no ambiente, é um negócio, nossa. Então, isso que a gente está trabalhando hoje é conversar com bactérias que a gente isola desses diferentes ambientes, né, os tais dos chassis de hotspots, né, para ver se elas produzem metabólitos que vão controlar a regulação gênica desses genes de virulência de bactérias patobiontes. Então, ao invés de você matar a bactéria, você simplesmente arruma um mensageiro e fala: olha, conversa lá com a bactéria, vai lá, né? Conversa lá e fala: não vá expressar esse gene.
Você não mata a bactéria, você não seleciona o cara resistente. É uma coisa que me fascina. Né? E todo laboratório agora, esse aqui, a Juliana, ela está estudando, ela falou para mim, professor, estou com os resultados fantásticos, porque ela fez um metaboloma agora, ela botou duas bactérias juntas, né? E a gente tem um genoma dessas bactérias. E ela está marcando com tratamentos com herbicida, né? Claro que a gente está fazendo isso, né? Aquilo que você falou, né, Guilherme? A gente tem que ter uns modelos, né? Você entender o modelo, aí você tentar aplicar esse modelo, inclusive para medicina, né? É, Então, o isso é que a gente está interessante. vendo lá é o seguinte: essa conversa, a gente está tentando decifrar esse momento de conversa, né? Inclusive de uma bactéria que está inibindo a formação de biofilme de outra bactéria, né? Então, nesse trabalho que a gente está vendo isso, falei, cara, esse é o caminho que a gente quer ir, né? Porque a produção de biofilme é um dos caras, é considerado uma característica de virulência, né? Quando você adiciona uma dessas moléculas de comunicação, você simplesmente acaba a conversa, né? Desculpa, acaba a conversa, não. Acaba a produção daquele gene de virulência em particular, né? Então a gente está muito animado com isso, né? Eu falo, poxa, que nem você falou, o que, que eu tenho a ver com tartaruga, o que eu tenho a ver com herbicida? Mas é o modelo científico que a gente tá desenvolvendo, né? Então aqui é o Hugo, ele, esse trabalho foi feito com um mestrando, mas agora ele já está entrando no doutorado. Então, ele isolou de manguezais bactérias que quando você põe de manguezal, né? Quando você coloca no meio de cultura com glucose, no meio de cultura, tá, a bactéria cresce, tá bom. Mas como você coloca como glifosato como única fonte de carbono, ué, ela cresce melhor. Olha que interessante isso aí. Então a gente vê o potencial. Será que pode ser biorremediação? Será que ela só aguenta? Então E a gente assim, o que está. que ela está fazendo? Ela está decompondo esse glifosato? É essa parte que a gente está vendo agora. Porque às vezes, esse que é o bacana dos consórcios, né? Às vezes uma bactéria usa um arsenal de bomba de fluxo ou de catalase, superóxido dismutase, etc. Ela só resiste, ela só tolera, né? Mas aí se ela fala para as outras, ó, gente, tem glifosato nessa concentração aqui. Ela chega para um gene de outra bactéria que consegue degradar. Às vezes não Interessante. ela tolerou, mas ela comunica para outra que possa degradar e ela passa a degradar. Porque aí quebrou o glifosato, pode servir de fonte de carbono, por exemplo, para uma terceira bactéria. Você entendeu Olha como é que lá. funciona os consórcios, É. né? Isso que a gente queria fazer no solo, por exemplo, um solo contaminado, né? E aí essas bactérias também, ó, isso aqui você está vendo, são células de tumor, né? São linhagens celulares, né? Que a gente tem lá em outros laboratórios parceiros nossos, né? Então você tem aqui o controle, né? Você põe a linhagem de um lado, você põe a linhagem. Eu não sei se a setinha está aparecendo para vocês. Eu acho que não, né? Tá, tá. Então você tem a célula de um lado, célula de outro, tem um espaço, né? Então assim, o controle fica esse espaço entre eles, mas aí essa que não tem nem nada aqui, toma tudo, né? Então a célula, é a migração do tumor. Então o tumor toma espaço. Mas quando a gente usa esses metabólitos dessas bactérias que a gente isolou, não fecha. Então ela está inibindo a migração, a proliferação celular. Funciona em placa. Será que funciona em vivo? Esse é aquele grande caminho que você comentou, né, Guilherme? E aí, meus outros alunos aqui, né? Cocô de urubu é um negócio fantástico, cara. Porque o cara come carniça, sabe? De tudo. Como é que é o microbioma desse cara? E a gente está estudando e tá com umas bactérias muito legais. Muito legais desses caras, né? E a Ana também. Pô, lembra que eu estava falando dos velhotes, né? Então a gente publicou esse artigo também, né? Que tenta ver essa relação de microbioma de centenários, se tem algum assim, alguma marcação, algum biomarcador para assim, olha, esses são caras interessantes que ajudam o sujeito a ter uma vida saudável como velho, né? Então isso a gente fez esse artigo. Ah, isso é bem interessante. É uma temática assim que tem bastante apelo, né? Nossa. É, é. E hoje, né, que nem você estava falando, eu concordo com você, né? Você tem até investimentos, né, no cuidado com velhos hoje, né?
E alimentação, porque isso aí ia ser um binômio, né? Alimentação e microbiota intestinal, né? Eles estão muito ligados, plenamente ligados, né? Sim, sim, sim. Então a gente tá investindo nisso aqui. Isso aqui é a Paola, né? O carro-chefe dela, se bem que ela está em Manguezal também, foi o Cavernas, né? Então a gente está com um projeto hoje. Isso aqui são cavernas brasileiras aqui da região, mas a gente está com um projeto de cavernas ucranianas. Porque caverna, né? Caverna é um ambiente difícil. Então, bactéria ali, ela é bem agressiva, então ela mata outras bactérias, ela mata fungo. Pô, aí se mata eucarioto, será que não pode matar uma célula, né, tumoral? Só que aí tem que ver especificidade, né? E é isso que a gente está trabalhando. A gente Que isolou uma legal, que bactéria lá que dá até interessante medo. isso. É, e tem uma bactéria lá que a gente tem até medo dela, né? Porque ela não perdoa ninguém, não perdoa bactéria, não perdoa fungo, não perdoa célula tumoral, nada. Mas vamos lá. Então esse é o conceito, né? Que logo de cara a gente já estava, você já foi perguntando, né, Guilherme, que esses conceitos de hotspot né, e dos chassis, né? E isso aqui começou com esse artigo da Carol, né? Carol defendeu o doutorado comigo, né? A gente tinha aqui um ambiente que tinha água de lavagem de embalagens de agrotóxicos. Pô, 60, 70 agrotóxicos diferentes, né? Aí o pessoal fala: você não vai encontrar bactéria nenhuma aqui dentro. E tem as danadas lá. Oh, Tem as danadas. E você sabe que aí teve esse trabalho aqui, a gente pegou uns galões que a gente fazia isolamento, análise físico-química, isolar bactéria, etc, etc. Isso aqui ficou 6 anos parado ali no laboratório. Isolamos 9 linhagens bacterianas, que a gente está publicando agora, a gente está submetendo agora, inclusive essa aqui que tem o genoma completo, e a gente viu um negócio interessante que a gente tem que estudar mais. Quando você bota em consideração, aí a gente está trabalhando com glifosato, né? Glifosato e o antibiótico em condições subletais. Quando você coloca essas condições bravas, ela fica aqui, né? Nesse lag eterno aqui, né? Esse lag eterno. Falou, pô, mas será que ela morreu? Será que ela. Guilherme do céu, a gente faz o QPCR desse cara, ela tá acesa. Essa bactéria está acesa, está com expressão gênica ali e tal. Aí quando você tira ela dessa condição, pá, aí ela ela entra acorda. em ló e cresce pra caramba. Isso. Então esse é um termo que a gente está testando agora, que se chama bacteriostase, que talvez seja uma estratégia de bactérias gram-negativas que não formam esporos, de sobreviver tanto tempo, né, viável, né, tanto tempo numa condição que você, pô, é só herbicida e água, só agrotóxico e água que você tem ali, né? Que interessante. Então, e a gente tá. Aí, será que você pode ter alguma produção biotecnológica dessa? Cara, será que a gente pode? Então, a gente tá Pois é. brincando com isso, né? Esse foi o artigo, teve essa publicação ali que eu achei que é a linha hoje que ficou. Sabe, ficou um artigo que representa a nossa cara hoje. Aí, só para finalizar, Guilherme, a gente foi convidado para ir lá para os Estados Unidos, mas foi convidado pelo pessoal do Shellfish lá, né? Falei, poxa, mas eu não trabalho com isso, né? Mas eles ficaram extremamente interessados na parte do glifosato e na parte do manguezal. Então eles pediram, faz uma apresentação para a gente, tenta Legal. vislumbrar algum projeto em conjunto. E é isso que eu estou fazendo, Lé, com esse chileno, um chileno fantástico, Milko, né? Um cara fantástico, né? Que eu conheci lá, e exatamente usar essa mesma estratégia que a gente está montando, hotspots, né? Do manguezal, e tentar buscar essa bioprospecção nesse chassis, vinculado principalmente com glifosato, mas nesse tipo de contexto. Então, aqui no caso Certo. de Paranaguá. Paranaguá, os manguezais lá estão contaminados, né? Perto do porto, perto da cidade, né? Então, o que a gente está vendo em Caranguejos, que é uma produção, né? Então, o pessoal consome isso aqui. O pessoal, as populações Rapaz, eles se alimentam disso aí. Só que o cara provavelmente está com desbiose, tá com os probleminhas ali populacionais que pode levar para os humanos também, etc, né? Então, qual é é a. importante, né, Marcos, Oi. comentar aqui para o nosso ouvinte que os agrotóxicos, muitas vezes, muitos são sistêmicos, né? Eles entram Ah, na cadeia trófica. Então, ele não sim. ataca só o animalzinho ali, não, aquilo vai em cadeia.
em todos os Exato, organismos, na exato. cadeia ecológica, né? Você pega águia, você pega uma águia, você vai ver o nível dela, que ela acumula, né, de herbicidas, é um negócio, né? E você sabia, né, Guilherme? Até na Antártica você tem herbicida. O negócio é complicado. E aí a gente pegou todas essas ideias que a gente tem conversando com vocês, parceiros, tal, né? A gente bolou essa ideia, né? Exatamente, tem um manguezal, tem o chassis bacteriano ali. Aí até eu coloquei uma coisa que eu tô afim de fazer, né? Fazer uma edição genética aqui, você montar, né? Você pegar um chassi super adaptado ao manguezal, aí você colocar algumas coisas, né? Seja na parte de degradação, ou seja na parte de controle de expressão, aquilo que eu estava falando para você, ó, outro cara degrada. Então eu ponho uma bactéria que controla essa degradação, essa aqui já era do ambiente, eu volto com ela engenheirada, aí você coloca ali, ó, tem bastante glifosato aqui, liga a bactériazinha, aí você põe o sisteminha ali, ela funciona, opa, degradou, vamos voltar ao estado normal, vamos, né? E tentar aí acompanhar, né, ver se a disbiose, né, a saúde dos bichinhos melhora. Então é essa a proposta que a gente tem lá nos próximos 35 anos, né, de alunos que a gente tem aí. E só para encerrar, que é exatamente isso que você está fazendo, né? Que é divulgação científica, né? Eu sei que as coisas que a gente faz às vezes são bem complexas, né? É tentar transformar isso numa linguagem que o pessoal consiga entender. Então a gente tem aqui o micromuseu. Isso aqui é até uma brincadeira que a gente faz, é o Ikebana microbiológico. A gente Coisa pega, linda isso. Lindo, é, lindo, lindo. a gente coloca, aí você está vendo as bactérias saindo daqui, né? Aí você mostra, olha, todo esse negócio aqui tem bactéria e está ajudando a vida do cara e tal. E aí a gente resina essas placas, então elas ficam hermeticamente fechadas, né? O cara pode até abrir, não tem problema, né? E coloca nesses expositores com luz. Esse aqui era o nosso modelo antigo e esse é o modelo mais bacana, mais moderno, né? E a gente brinca, a gente faz uns desenhinhos assim, só para atrair a atenção das crianças, né? É Aí fantástico. fala assim, ô tio, o que que é isso aqui? Aí fala, isso aqui é uma bactéria que a gente isolou, né, de uma caverna e ela produz umas substâncias que podem, né, inibir as células tumorais, mas tudo isso aí só em condição laboratorial, mas quem sabe e tal, né? Então a gente tenta fazer a divulgação científica a partir do material que a gente tem no laboratório, né? Então esse é o micromuseu, né? Muito legal essa iniciativa. Meu, que interessante. Esse aqui é o meu advisor, o O Rodolfo. doguinho. É, ele tem 10 anos, ele fez 10 anos, dia 1º de março. Aí ele pediu para eu dar chocolate pro pessoal, eu trouxe um monte de chocolate aqui pro pessoal, né? E como são apresentações que eu faço no exterior, né? Aí eu falo, ah, é Ponta Grossa. Olha como Ponta Grossa é Ponta bonito, Grossa é né? lindo. Lindo, É. fantástico. O único problema que eu tenho é explicar para o pessoal do exterior por que buraco do padre e fenda da freira. Cara, é complicado, mas eu explico, tá? Falei, nossa, brasileiro precisa ser estudado, né? É isso. Mas o buraco do padre é exatamente isso aqui. Isso aqui é muito bonito. Você tem esse buraco aqui, mas aqui em cima você tem uma igrejinha que tinha os frades, os padres ali, né? Por isso que o pessoal tem uma cachoeirinha, por isso que o pessoal fala, ah, buraco do padre. Aí a fenda é outra formação mais para frente, não é um buraco, é uma fenda. É onde tinha lá o convento com as freiras, lá, a fenda da freira. Eu falei, cara, e para explicar isso para gringo, né? Mas Nossa, tá certo, essa aqui foi a apresentação aqui. puxa vida, que legal, Marcos. Olha, foi muito boa a sua explicação, a sua apresentação, né? E eu acho que é interessante para a gente entender, que eu acho que fica a lição aqui de microbiologia, né? Que o mundo dos micro-organismos ele é absurdamente muito maior do É, que a gente tem em é, mente, mesmo para quem trabalha com isso. E do ponto de vista científico, achei fantástico você trazer, né, toda essa diversidade de áreas em que você foi permeando ao longo da sua carreira e vem permeando, né? Acho que isso é importante, tá? Então agradeço muito, Marcos, pela sua participação. Foi um prazer imenso te ouvir e conversar com você. Sabe, o
Obrigado, você sabe que você é meu parceirão, a gente já está enfrentando algumas demandas científicas. E eu tô com o segundo livro que eu vou lançar, né? Então, esse ano eu vou lançar esse livro, né? Que é O Ovo do Dragão, então é a história da pandemia. E é bem polêmico, eu já fiz uns testes aqui, teve gente que ficou com raiva de mim aqui, né? E você está devendo uma visita aqui pra gente. Pode deixar, a gente vai sim. Obrigadão, Marcos, valeu! Valeu, meu ouvinte. Esperem o próximo vídeo. Tchau, gente. Obrigado. Eu valido Marcos Pileggi. Fui!